Eu tenho críticas a vocês, eu acho que vocês tomaram alguns posicionamentos nessas últimas eleições, porque vocês ficaram presos nessa briga de cavalos que é as eleições políticas, e eu acho que em alguns momentos vocês defenderam medidas contra os seus inimigos que vocês não deveriam ter defendido. É uma crítica que eu faço a vocês. Mas quais medidas contra... Eu acho que teve muitas ações autoritárias do STF que vocês aplaudiram, mas não deveriam ter aplaudido, na minha opinião. Porque não importa se é contra o cara que a gente odeia e que tá querendo dar um golpe mesmo. Mas não foi isso, mano. É que, tipo, assim, por a gente exemplo, vai voltar pra aquela explicação. É que eu acho que justificar cara... qualquer... Por exemplo, esse inquérito ilegal... mas a gente tudo tá que vem... Bonarque. Eu sei, eu tô falando só da minha crítica que eu acho que é importante fazer pra vocês. Mas eu posso me defender depois? Claro. Mas eu acho que, tipo, toda vez que o Alexandre de Moraes usou o inquérito, que é um inquérito ilegal, pra atacar algum político que pode ter os seus defeitos e pode até merecer dentro da cabeça de vocês. Mas quando você valida essa ferramenta ilegal, você está validando a oligarquia e o sistema ditatorial do Brasil, na minha visão, entendeu? Agora, pode se defender, mas eu acho que é isso. A nossa visão é diferente, porque a gente já explicou aqui até extensivamente que existia um discurso e práticas golpistas em curso. Mas para um erro vale tudo. Não é simplesmente um erro. Por exemplo, quando você descreveu a nossa posição, você falou, vocês aplaudiram certas decisões autoritárias contra pessoas que vocês não gostam. Sim. Não é tão simples, não é contra pessoas que a gente não gosta. Tem um monte de gente que a gente não gosta e que a gente não quer que tenha... Mas a questão é aplaudir medidas autoritárias. Não, a questão não é esse é o problema. Não é aplaudir medidas autoritárias. A questão é entender que havia um golpismo em curso e que daí houve uma reação recrudescida de um sistema político, já com todos os problemas que a gente descreveu e que culminou nessas coisas que você está chamando de... Né? Mas depende do que você está acontecendo. Por exemplo... Não, acho que você nunca sacrifica o direito legal das pessoas. Em hipótese alguma. Depende se você Na tiver... minha opinião, se não, você senão tiver você um tá dando processo... Não, se você tiver Isso é golpe. Se você tiver um processo revolucionário, que as pessoas façam... sei lá, organizem uma milícia, comece todo mundo a se armar. O que é que o Estado vai fazer? Seja democracia, vai prender essas pessoas. Usando os devidos processos legais. Essa é a diferença. Você vai prender, não tem problema. se a pessoa tá pegando armas e fazendo Monarque, provavelmente você tá colocando a gente no polo. Mas você prende ela usando as leis certas do jeito certo. Monarque, você está nos colocando no polo, novamente, como se a gente fosse defensor do inquérito. Da ilegalidade. E você não tá entendendo o nosso ponto. O nosso ponto que a gente descreveu, e é por isso que é difícil descrever. Por exemplo, a gente fez uma crítica toda ao que aconteceu com a Cruzoé. Você lembra? Sim. Inúmeros momentos disso. Mas Monarque, eu entendo que de alguns lados eu fiz um vídeo inteiro sobre o Instituto do Ditador Romano e um paralelo disso com o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Vocês batem neles. Eu fiz isso, mas o que eu quero dizer é que é o seguinte, vou olhar para o outro lado, que assim, você tem que olhar com a mesma sensibilidade para o outro lado. Eu tenho um bando de gente que são os carniceiros oportunistas do ponto de vista político, oportunistas do mais baixo nível, que votam com o PT, que destruíram a própria revolução que os levaram ao poder, que essa é a verdade, eles destruíram o fenômeno, transformaram tudo isso num culto ao Bolsonaro, que se pudessem prenderiam, eles tentaram prender a gente no histórico, eu não gosto de ficar repetindo essa história, mas também te cancelaram. Quem cancelou mesmo foi a direita, não. Opa, o Monarque. Não, de verdade, Monarque, eu sei o que Monarque, eu senti, de quem veio. Quem veio toda a construção do cancelamento não foi a direita. Não, olha só, o seu cancelamento aconteceu junto com o do Kim. Tá? O seu cancelamento aconteceu junto com o do Kim. Sim. Ao mesmo tempo, nós temos sistemas de monitoramento, a gente teve que lidar com toda a gestão do cancelamento do Kim, a gente sofreu pra caralho que a gente não conseguia nem sair a público pra te defender, porque a gente também tava leproso naquele momento. E não foi só a esquerda, tanto no caso do Kim, o teu, não foi só a esquerda, tanto no caso do Arthur, que aconteceu. Não falei que foi só a esquerda. Principalmente no caso de vocês, porque a direita já era, você já era inimigo. Sim, mas com você, por exemplo, você já era atacado desde a época do Flow e eles atacavam vocês demais. Primeiro falaram que vocês eram... a gente comprava vocês. O Kim Paim tinha, que eu era agente do MBL. E assim, isso desde 2020 era falado isso. Simplesmente porque você já deu espaço pra gente fazer isso, como você deu espaço pra um monte de gente. Sim. Mas eles falavam isso, atacaram você, chamaram você de nazista, assim como chamaram o Kim também. A direita participou desses cancelamentos. Participou, não pouco, participou muito, tá? Aqui você tá dando... Não, mas é que eu entendo que eles têm participado. Eu tô fazendo uma coisa que acaba ficando circular. Deixa eu voltar pro ponto ali. Que é o... Eu até esqueci qual era o ponto. O ponto era o golpismo. Eu tava falando cancelamento, do dictator. Mas meu Deus, agora tem que voltar aqui. Não, era do fato que a gente já fez as críticas ao Alexandre de Moraes, etc. Isso, mas por que eu entrei nos cancelamentos que esses caras fizeram? Assim, esses agentes do bolsonarismo que participaram de uma intentona golpista,
tá? E que eu descrevi que eles participaram de cancelamento e tal, são caras que eles não estavam querendo uma brincadeira no parque. Um governo, volto a falar, um governo cujo presidente vem de origem militar, que tem um governo tomado por... Tinha mais militares no governo Bolsonaro do que durante a ditadura militar. Um governo que estava infiltrando gente no alto comando das Forças Armadas para tentar um golpe de Estado. É que você não quer ficar... É muito repetitivo contar, mas assim, houve a tentativa de golpe e vários agentes ali agiram de forma ativa nisso. Você teve um cara que outro dia teve aqui, que foi o Paulo Figueiredo, que ficava conclamando pessoas irem pra casa de certos generais. Gente que tava na frente de quartel. Pra quê? Pra chamar o general pra dançar um forró? Não, ele tava falando claramente, o pessoal quer agir. Pra pressionar, né? Pra pressionar o quê? O que é direito do cidadão ir na casa da pessoa, na porta. né? Calma, Monark. São pessoas que estão na frente de um quartel pedindo uma intervenção militar. É direito delas, na minha opinião. Monark, vamos lá. Acho que na democracia você tem direito de até pedir ao fim dela. Tudo bem, Monark, que os comunistas fazem o dia inteiro na que internet e recebem milhões de views toda hora, né? Mas Monark. quando você tem um presidente eleito e todo esse Não, processo... os direitos das pessoas Monark, eles não variam mas as conforme o pessoas contexto. estavam ali. Não variam mas as conforme o pessoas... contexto. Não é direito. Não, ou você tem direito de algo, ou um direito individual seu, de protestar e de Não, opinião, você tem direito de protestar. ou você não tem. Você teve, mas aquelas pessoas estavam na frente Não do quartel. importa se tá uma Mas as pessoas estavam na... elas têm direito Pera, Monark. Não, as Monark. pessoas têm o direito de ir na porta do quartel e protestar. E pedir qualquer coisa que eles Mas quiserem as pedir. pessoas Isso é liberdade estavam de expressão. fazendo isso. Mas quando Eles você têm o vê que direito há disso. uma conexão Eles têm o direito entre disso. diversos agentes participando de uma intentona, e aquelas pessoas... Foi uma massa... Que o lance é o seguinte, o processo estava tão agravado que havia essa massa, que você está falando que são as pessoas que estavam na frente do quartel usando o direito de livre manifestação, mas essas pessoas também estavam obedecendo uma determinada hierarquia, com financiamento, porque aquelas pessoas não estavam lá de graça. Muitas estavam, mas tinha gente que não, Óbvio claro. que as pessoas não estavam recebendo salário para estar lá, mas aquilo tudo custava. Eu já administrei um acampamento em Brasília, grande, na época do impeachment, e era um inferno, e era Comida, doações, água e e houve banho químico. fluxo de dinheiro, e assim, não era nem 20, Barraca. era uma porrada, assim, milhões de reais rodaram pra bancar isso aí, tá? Com influenciadores em redes sociais, com que atribuíam contato direto dentro das Forças Armadas, falando o que deveria ser feito, e havia uma cadeia de comando em que essas pessoas saíam de frente de um quartel, iam pra casa de um general, e essas mesmas pessoas depois foram todas pra Brasília participar de um ato no dia 8, com o presidente da República disseminando notícias de que as eleições tinham sido fraudadas, com um ministro dele que é pego com uma minuta de um estado de defesa naquele processo. Desculpa, tinha uma coisa que era muito grave Mas acontecendo. nada disso justifica Mas jogar não, o processo legal fora não, ou não, apoiar o não, processo olha legal só, eu não jogado estou fora. falando que nada disso justifica, mas tudo isso explica o processo histórico, explica que nós estamos vivendo, e é um processo histórico que eu quero que o cara que estava tentando dar um golpe de Estado, que eu sei que se o Bolsonaro conseguisse, eu estaria preso, eu quero que esse cara vá tomar no cu dele. Claro, eu quero que esse cara eu quero que esse cara, que se fizesse isso, que quando eles tiveram um poderzinho, que foi ter um promotor aqui em São Paulo, que foi e prendeu 2 doadores nossos, quer dizer, um doador nosso e um cara que é o Ayan, que é um louco só, por vingança que esses caras fizeram, eles comemoravam e me mandavam mensagens me xingando. Sabe por quê? Porque o pequeno poder que eles tiveram, coercitivo, para atacar um cidadão, um grupo político inimigo deles, eles fizeram uso sem a menor dó. Claro. Quando tentaram tirar o Danilo Gentili e usaram o Anderson Torres, se eu não me engano, para tentar derrubar o Danilo Gentili, falando que ele defendia, acho que era pedofilia ou estupro numa daquelas séries dele, eles fizeram. Toda vez que eles tiveram acesso a um pequeno poder, eles fizeram uso. Sim. Então, esses caras estão provando Do próprio veneno. E você acha legal, eu entendo. não é que eu quero que, assim, eles são catártico. perigosos, não tem nada de catártico. Eu quero que eles se fodam, porque há uma guerra dada aí, e é uma guerra entre um processo revolucionário, de um lado, canalha, baixo, com financiamento sujo, com rachadinha, com gente com orçamento secreto, com funcionários de gabinete sendo usados pra isso, e uma reação do sistema com todos... E a gente falou muito mais de sistema do que Bolsonaro aqui. Mas você concorda que... Claro, eu entendo... Então, assim, mas é você um concorda grupo que eles devem golpista. ser punidos de acordo com o devido processo Eu legal? acho que tem que ser punidos de acordo com o devido... Eu acho que eles têm que ser punidos, eu acho que tem que ter uma investigação verdadeira agora. De acordo com o processo legal. Com certeza, e eu adoraria... Fora do inquérito. E eu adoraria... Fora desse adoraria. Mas o que eu mais quero é que esses caras sejam punidos fora dessa porra desse inquérito. É o que eu mais quero, porque eles deixaram rastro E é e por prova... isso que vem minha crítica. Toda vez que você apoiava... Eu não apoio, eu quero que eles se... Eu estou vendo o crime... Monark... Mas é errado porque você fortalece aquele inquérito. Eu na não, minha eu não visão, fortaleço entendeu? aquele inquérito, Acho que não tá Monark, muito fortalecendo. provavelmente... Eu acho não que fortalece um fortalece, pouco, porque Monark. valida ele quando
você A gente apoia não tava. a punição. Vocês tinham que... Não, por Monark, eu tenho que por mais denunciar, Monark. errado que pareça ser no nosso interno, nosso fígado, vocês tinham Mas que não ter é fígado, a defendido gente os não age com bolsonaristas quando fígado. eles estavam sendo Não, atacados pelo não, STF eu de não forma tinha que- ilegal. a gente tinha Ilegal. que, Bolsonaro, eles que tentaram me defender prender. o Pelo bolsonarismo. menos não apoiar. Claro que não, Esse- os essa- caras esse queriam ataque. que o Renan fosse pra Não cadeia. tô falando pra você apoiar o bolsonarismo. Eles Por que prenderam- você acha que eles devido prenderam processo um legal, apoiador mas do- independente de quem é seu inimigo. Não, A gente tem que amigo. desejar para os nossos inimigos o devido processo legal. A gente tem que Eu desejar entendi. pra eles. Assim, Monark, os nossos E o que inimigos... os bolsonaristas eles têm que O problema desejar? é deles. O que Você que eles- o problema Você deles? vai se comparar com merda? Não, não assim, é comparar com merda. Ah, sim, você quer se colocar no Não, mesmo nível deles, Não, pô. meu. Se eu estou vendo que existe um grupo político que está tentando me destruir, subverter a democracia brasileira. Se o governo Bolsonaro tem mais militado que na época do regime, se o cara é um saudoso vale da tudo, ditadura, vale os não, outros não é subverterem, vale tudo. Monark. Eu tenho esse contexto todo aí que a gente já explicou várias vezes. Esses caras Mas eu estão entendo, se eu não tô negando esses o caras contexto. estão se valendo de tudo isso. E a gente tem que defender os bolsonaristas. Não, Que vocês é isso? têm que defender o direito deles como De quê? De pessoas pedir o golpe? políticas. Não, o direito de não ser De censurado. derrubar a De democracia? derrubar a democracia? Não, o direito Porque- de não ser censurado. O Mas direito que deu, Monark, pera, assim, é que normalmente a gente tá entrando numa discussão ir circular. contra o inquérito ilegal. Mas a gente já foi contra E contra publicamente esse negócio de diversas vezes o banir inquérito fake news, ilegal. esse Só negócio que, de banir fake só que é o news. seguinte, Monark. O Arthur defendeu aqui a censura, pô. Não, o Arthur não defendeu a censura. E a posição. depois voltou atrás. Não, a posição do MBL é muito clara sobre isso. A posição do MBL, sabe qual é? Todo mundo que participa de uma intentona golpista, porque assim, é legal falar de liberdade quando a intentona golpista vem do nosso lado, né, Monark? Porque se tivesse sendo essa mesma intentona golpista sendo tocada pelo Guilherme Boulos, eu quero ver se essa galera da direita tava falando em liberdades aqui. Eu estaria defendendo Eu não sei, a esquerda. eu não sei, porque eu não estaria. Eu Entendeu? estaria. Eu não estaria. Porque assim, uma intentona golpista vindo da esquerda, se tivesse milhões de pessoas na rua pedindo intervenção militar com Com Lula, Lula no poder. Entendeu? Quando o E STF passasse pela Constituição... É uma assim, parte eu do sei que essa exército, direita, do eu sei que essa Estado. direita, eu sei que essa direita não A gente tem que defenderia. defender a lei, não Assim, pessoas, mas olha, não grupos mas políticos. olha só, Monark, essas pessoas, nós estávamos num processo, como eu falei, com uma democracia disfuncional, e nós estamos vendo uma democracia disfuncional com uma briga faccional com gente de ambos os lados agindo fora da lei. Ambos os lados estavam agindo fora da lei. Uma tinha uma massa de pessoas gigantesca nas ruas, contatos e assim, facções inteiras das Forças Armadas ao lado deles, forças policiais cooptadas ao lado deles, grana sem parar, setores da economia apoiando eles, e do outro lado você tinha o que a gente A chama de mesma oligarquia, você tinha um jogo. tem dois monstros O que é aí. o seguinte, o sistema democrático, nosso sistema judiciário, de forma normal, não foi capaz de brecar nada. E essa é a realidade. O nosso legislativo, que é quem deveria chamar uma CPI para resolver essa putaria do governo Bolsonaro na época, não foi capaz de brecar nada. Quando nós fomos por vias políticas brecar o bolsonarismo no âmbito golpista dele, pedir impeachment, ninguém quis andar nada. Ninguém quis andar com nada. Assim, a gente propôs as mais diversas alternativas, a gente denunciou pro judiciário, todo mundo fez. Não andou nada. E o que ficou foi o seguinte, foi um jogo com gente andando fora, vamos dizer, com gente criando suas próprias liberalidades, suas próprias interpretações sobre o que é liberdade de expressão, suas manipulações, e assim, a manipulação que rolou nas eleições, com essa massa de pessoas, aquele argentino e tudo, que o Bolsonaro validando, foi uma coisa completamente fora do game, foi a versão dele, e eu acho que é uma versão mais perigosa, dado Pra mim, o ainda tá arranjo. dentro do game a live do argentino. Eu acho que Eu faz não parte da acho que tá democracia. dentro do Você game. faz Quando uma se análise, você tem um você tem o contexto, direito de publicar essa Se análise, você tem não um importa contexto. a decisão, a sua Mas, opinião. Monark, assim, você As estava pessoas falando têm agora direito de de guerra falar merda. híbrida e influência norte-americana. Não é nas censurando decisões, as pessoas que mas você resolve o que isso. você tem ali era um cara que estava Não dando importa, argumentos não importa. dentro do mim não Brasil importa. para justificar uma tentativa de golpe de Estado, que depois surge uma minuta que é demonstrada claramente com o ministro da Justiça do presidente. Ele tem o pro direito de cara... fazer essa live, não importa. Ah, entendi, cara, Monark. Então, assim, que mas que eu assim, uma hora defendo você quer falar de. princípios. Uma hora Eu você tá falando de defendo soberania Renan, nacional, outra Renan. hora você tá defendendo um argentino querendo substanciar um golpe na galera. Eu fico confuso Renan, nessas você horas. tem que tomar cuidado. Porque assim, tá porra do argentino. Você tem que tomar cuidado de achar que quando eu tô defendendo o direito de alguém, eu tô defendendo essa pessoa. Perfeito, tem Monark. uma diferença Perfeito, nisso. Monark. E Assim, que esse você é tá o ponto defendendo, da questão você principal, você na tá verdade. sendo meio que formalista. Legal, Não, eu também tô- gostaria. Eu não tô sendo formalista. Gente, ó, os nossos direitos, elas são universais. Todo mundo tem os mesmos direitos, certo?
Sim, mas você entende que isso, Se Monark, quando isso é uma alguém- quando- convenção quando- que nós fazemos dentro do sistema. E esses Isso, direitos e a gente costumam ser chama isso de validados democracia. em Quando sistemas as leis democráticos. são Sim. respeitadas, quando um sistema não pode ser... Você tem a lei, ela é respeitada, isso é democracia. Quando para de respeitar, pô, a lei não é mais democracia, entendeu? E na lei, as pessoas podem falar sim, podem falar merda sim, tanto que a porra de todos os comunistas que eu pessoas não conheço podem falar tudo. Não, não. na face da As pessoas não terra podem falar tudo. As pessoas não advogam podem todos falar os dias tudo, por uma Monark. revolução do proletariado, que é um golpe, Um gente. cara não pode A montar. verdade é essa. Por que a gente tá usando 2 pesos e 2 medidas Mas a gente pras não usa pessoas? 2 pesos e 2 medidas, Depende. Monark. Por que o comunista Não pode, usa 2 pesos e Não, 2 vir e medidas. falar se o sobre golpe comunista- todo dia na mídia e os outros caras não podem? Meu irmão, mas se o comunista estiver no poder, com setores consideráveis do exército, com 1 milhão de Ele pessoas tá no no poder, o meio Lula da... é o Pô, presidente. Pois é, então, se o Lula começar a falar intervenção militar com ele no poder, se ele começar a incitar 1 milhão de pessoas, se ele tiver o MST, MTST, tudo que tem braço armado pra lá e pra cá, Mas em ele cima de sempre quartel... incitou, ele sempre fez isso. Não, nunca. A burguesia! Nós temos que derrotar Não essa classe houve. média que Não odeia houve. vocês! Não houve o ser nos humano dois. tem que pegar em... Não, o cara, proletariado não tem que houve se nos levantar! dois. O Lula, Não, assim, Não ninguém fez houve isso no estando no governo poder, Lula, Monark. nos 2 mandatos do governo Lula, não houve uma incitação sistemática durante 8 anos para ele assumir o poder via golpe. Isso não aconteceu. Gente, o que é liberdade de E expressão? se, O que é isto, isso? e se isto acontecer, isto terá que ser combatido como prioridade Com todas máxima. as armas possíveis. E outra Com coisa, censura, inclusive? não Mas tem eu- isso de liberdade de expressão absoluta. As democracias não estabelecem a liberdade. Elas estabelecem liberdade de expressão limitada. Você não pode falar qualquer coisa. Você não pode injuriar as pessoas. Você não pode ser racista. Nos Estados você não Unidos pode. Então, mas aqui você não pode. Não é assim. Não é assim, poderia você ser assim. é Não, mas livre, assim, mas você pode fazer você o que não você pode quiser. Além montar disso, um- a gente não tá falando simplesmente, tem algumas pessoas que têm teses, assim, esdrúxulas sobre golpe de Estado e elas gostariam de viver, sei lá, na monarquia e aí elas são saudosas de alguma... Não! O que aconteceu foi um processo histórico com um presidente eleito incitando as pessoas, com força militar, com gente do exército lá no poder, com setores do exército apoiando isso. Aí você Havia faz um uma processo de- investigação, pega financiamento e tal, você não cala as pessoas, pô. Mas espera um pouquinho, Por que Monark. que- por assim, que que a é que gente eu acho muito... sacrifica essa mas não é, liberdade mas de você sabe, expressão novamente, tão você pega facilmente esse assim? princípio da liberdade de Porque as expressão... pessoas É estão querendo dar universal. um golpe. Porque Esse- as pessoas- não mas- importa, cara. mas não importa. Os comunistas É estão lógico tentando que dar o golpe importa. desde sempre. Como não importa? Não. Monark, você tá Não, pegando o Eles princípio... querem- Eles Monark, falam, faz é a- óbvio o que cara os fala de comunistas matar a gente. Eu sei, Pô, eu mas sei que então eles por que- falam. Por que ignorar Eu isso? sei que eles falam, mas se o Lula, que está no poder, falar e ele tiver uma prática dessa, bem clara, delimitada... Prática? Sim. porque Prática foi é o que o diferente de Bolsonaro- falar. Não, o bolsonarismo tentou várias vezes, que ele não conseguiu, graças Ele perdeu, a Monark. Deus. Nessa Mas ele guerra, tentou- quem pode mais ele- chora menos. Ele perdeu. Eu Os entendo isso, mas você influenciadores não falaram- sacrifica a liberdade de expressão por nada nisso. Mas assim, ô Monark, eu acho muito nada. engraçado que não acho. na minha visão, nada. Não, Eu discordo. sou- Eu acho que você tem que eu manter... tenho um princípio e eu Você tem sigo que esse manter princípio. as feito, Monark, estruturas assim. da sociedade. Se as pessoas estiverem todas falando em romper a estrutura toda da sociedade, derrubar a democracia, botar um cara no poder e tiver manifestações massivas em torno disso, isso aí pra mim é um problema Aí tem gravíssimo. que coibir, Não é tem assim. que pôr um cara pra óbvio decidir o que tem fala e que quem coibir. fala o que cara, fala. mas a gente tá censurar as falando do outro pessoas, lado, perseguir. Monark. Não, Mas, não é Monark, censurar as pessoas e Monark, perseguir. é que você... Qual que é? Qual que é? Mas, Qual que é a assim, solução? Mas, pô, Monark, Como assim... qual que é a solução? A gente, é que, ó, esse negócio da liberdade de expressão não fui eu que inventei, Mas gente. não foi você- Esse princípio que eu tô defendendo aqui não é novo. Mas Ele eu vem do sou- iluminismo, começou mas- na Grécia, mas gente. Tudo bem, ô Monark. Tudo bem, mas não é as absoluto. liberdades, elas se dão dentro de Na determinadas sua ordens. cabeça não é. Não é na minha Não. cabeça, no ordenamento jurídico, não é absoluto. Claro, não é, mas eu Então. gostaria que fosse. Ah, mas não é. E eu acho errado não ser. Tudo entendeu? bem, mas Aí assim, é a sua as opinião. liberdades, Monark... é que o meu programa é de sim, opinião, pô. As liberdades se dão dentro de determinadas ordens. Né? Eu posso ficar no meio da selva, parece um leão, eu tenho cuidado, eu tenho meu direito à vida, Sabe qual é o resguardado. problema? Quem que decide qual é a regulação Mas, pois da- é, Monark, quem mas quem calma, decide Monark, quem fala? calma. Quem decide? Vamos Como que recuar. faz? Como é esse processo de Vamos censura? recuar só um pouco, porque assim, a gente começa a ir, vai sair de um assunto e já tá em outro lá na frente. Senão a gente acaba nunca resolvendo os assuntos que a gente vai tratando e a gente não endereça o que foi falado aqui. Eu acho que o que tem que ser endereçado é o seguinte, você fala assim, liberdade de expressão, você fala devido ao processo legal, também tem que falar em liberdade política, que vem do iluminismo também, e quando você tem uma quebra de um determinado ordenamento para a instalação de uma ditadura, a gente está falando da destruição
das liberdades políticas dos dissidentes e É todo por isso que mundo. eu só tô contra o judiciário. Mas por isso que você deveria ser contra, estar tão preocupado falando em liberdades, também com a tentativa de golpe que foi dada por um governo que foi eleito em Como 2018. você disse, ele já perdeu. Então Mas eu ele- me mas preocupo ele mais com o perdeu, judiciário Ficou agora. 4 anos tentando Mas ele ficou isso, 4 anos meu irmão. tentando, Monark. Isso E é o que eu muito não grave. consigo entender é o fato Não é de tão você... simples assim. Mas não é assim- golpe ou não golpe. mas- É bem mais complexo do que você Mas tá você querendo fala que dizer é complexo nele, mas você já atribui ao Alexandre de Moraes que ele já é um ditador com uma facilidade muito grande. Porque ele ignorou a lei. Mas porque o Bolsonaro... Mas assim, o Bolsonaro também Bolsonaro ignorou tá aí. tentando um golpe. Isso é ignorar lei? muito a Qual lei. lei? Muito. Mas eu não tô É defendendo tentar o eliminar Bolsonaro. a Constituição. Toda a lei, Mas, gente, o vocês ordenamento percebem que jurídico toda vez que eu tô inteiro. defendendo a liberdade de expressão, vocês trazem a carta Bolsonaro. Não, mas não é Não a é isso. carta. É porque É a tudo... carta Bolsonaro, não é porque a não carta dá pra defender Bolsonaro. o fim da Cara, liberdade de essas expressão pessoas sem não trazer estavam- essa Não, carta. Monark, mas isso está dentro de um Essas contexto pessoas não estavam específico. falando que o céu é verde. Não se trata disso. Igual a gente comunista está... não tá falando que A isso é verde, tá falando gente que tem que está matar um patrão. descrevendo É isso que um eles falam. processo golpista que quase ocorreu no Brasil. Um processo golpista significa a abolição da estrutura básica do ordenamento jurídico e das liberdades de expressão, de pensamento, de organização política, etc. Que foi o que o etc. STF fez. Não, Quem não. fez isso foi o Bolsonaro, mas ele não conseguiu. Não foi o Graças Bolsonaro a que Deus. essa pessoas. Pelo amor de Deus, Não Monark, foi. A gente vai ficar, essa discussão vai Cara, ficar o circular. bolsonarismo tentou prender o MBL. Sim, é errado isso. Então isso é mais do que censurar Mas eu não as tô pessoas. defendendo isso. Mas o Você bota a Bolsonaro... pessoa Gente, na é vocês cabeça. que estão Mas defendendo não é, que a nós não liberdade estamos tem que ser defendendo, nós estamos sacrificada, falando... não eu. A Mas não, gente mas não Monark, está essa Você conversa falou, não é fica absoluta, circular. tem que ter Monark, algum sacrifício. Não, a liberdade de expressão no ordenamento jurídico brasileiro não é absoluta. Não, eu sei. Fato. Os Ela não é princípios, eles absoluta. são Sim. relativos Eu- uns aos outros. Eu entendo que não é Você não atualmente. pode falar Assim, ó, qualquer o que eu- coisa. o que eu advogo é uma liberdade de expressão a quem é os Estados Unidos, que nem é perfeito, na minha opinião, mas já é melhor do que aqui. Mas, Monark, Agora, vamos... Pera, só- mas, Monark, pera. É que você jogou os Estados Unidos no meio. Houve uma tentativa de invasão no Capitólio lá. nem as por pessoas- isso o STF censurou As pessoas lá. foram presas, as pessoas estavam As pessoas envolvidas. E há foram uma presas. investigação. Não, foram censuradas. Não, é as pessoas. Não, assim, há uma investigação em foram curso nessas pessoas. Elas perderam uma liberdade maior do que essa. Tem gente que tá com condenações, aparentemente, aí, gigantescas. Aquele cara vestido de bisonte, sabe? Com aquela fantasia esdrúxula. Um xamã. É. Sim, as pessoas foram presas e assim, aquelas pessoas atentaram contra a democracia americana. Nunca o parlamento deles ali, foi o Capitólio, no caso, foi invadido de tal maneira. As democracias reagem a ações, especialmente a ações, mesmo as mais tolerantes a discursos mais bizarros. Lá tem partido nazista, lá tem Ku Klux Klan, lá tem tudo. Lá não censura. Lá tem tudo. Lá não censura. Eu só Mas quero lá, a realidade igual mas lá. Houve, Não quero mas partido lá. houve uma mobilização política incensada por influenciadores e pelo próprio Donald Trump, em certa medida. Bem menos direto do que aqui, tá? Mas muito mais suave do que aqui. E esses caras invadiram o Capitólio e estão todos em cana. E o Congresso americano não debate isso aqui. Nós aqui tivemos uma coisa... Não é todos, algumas pessoas. Nós E aqui... e teve pessoas que Não, quebraram. tal muitas coisa lá pessoas também. foram... Não, teve gente que morreu ali dentro. Sim. Então, assim, mas muitos deles estão presos, os organizadores, tá todo mundo investigando quem são os organizadores, então o processo só não parou. Tudo bem. Aqui, Monark, Mas o isso tem nada a ver com processo, liberdade de expressão. o processo foi muito mais grave, mas eu sei que não tem nada, mas tem a ver com liberdade política, tem a ver com ataque a instituições políticas, é uma determinada ordem política. E a ordem política nossa estava sendo atacada pelo Bolsonaro, e a gente fez aquela timeline para demonstrar para você que esse ataque que eles estavam fazendo vem antes do Bolsonaro chegar ao poder, faz parte da mentalidade desse grupo político que chegou ao poder e de um governo que ficou o tempo todo, em vez de governar, tentando tocar um golpe de Estado para concentrar poder. E a gente falou, do outro lado, o sistema responde de forma disfuncional, numa democracia disfuncional, de outra maneira. Aí tá aqui falando, liberdade disso, liberdade daquilo. Honestamente, meu velho, você tá assistindo um tiroteio em que a tua liberdade política tá correndo risco, em que as suas liberdades... vamos falar que até o teu direito de defesa, de diversos, você teve direito de defesa tolhido aí. Entendeu? Sim, claro. E você, vamos falar aqui, você entrou de gaiato nessa história. Porque você não faz parte da intentona golpista. É que não tem gaiato. Essa história é o fim dos direitos Não brasileiros. é o Essa é a teu- não, história assim, que tá sendo contada. olha só, ô Monark. É isso que Só vocês não estão Monark, percebendo, a novamente, gravidade eu percebo a do gravidade. ataque às nossas e eu liberdades percebo a que tá gravidade, eu percebo a acontecendo. gravidade do cenário, só que é o seguinte, as liberdades políticas que estavam em risco, porque a gente poderia tomar um outro golpe militar agora, nós poderíamos tomar. E assim, as chances disso ter acontecido eram enormes. O Bolsonaro estava ali às vésperas de tentar. Tudo bem, eu entendo, o só Bolsonaro que, é o problema é o seguinte, o fato dele ter perdido, então beleza, agora só vamos falar outro lado. Não, tudo na vida tem contexto. Não, o que eu porque tô se não falando tem é, a gente tem que contexto na defender vida... as liberdades. O MBL não Eu sei, entende, nós- não defende a liberdade de expressão como eu defendo. E eu acho um erro de vocês. Eu sei, assim, Só isso. a gente defende. Tudo bem, pode ser, você pode considerar um erro, só que eu nunca vou tirar isso de contexto, eu nunca vou fazer uma defesa de algo fora do contexto dele. Porque se eu ficar olhando aqui, vou ficar vitimizando gente que tentou dar um golpe de Estado e queria, em nome dos seus projetinhos particulares de poder,
dentro da demência de um Carluxo, da demência de um Bolsonaro, da demência de um Olavo de Carvalho, de toda a volúpia desses caras pro poder. Se eles tivessem o poder na mão, eles iam fazer o que eles iam... A gente já sabe o que eles iriam fazer. Que concentração, perseguição de adversários, porque quando puderam cancelar, perseguir... Eu entendo, eles são ruins. Eles iam fazer tudo isso. Então, assim, eu não vou ficar aqui, olha só. Não, eu tô vendo uma briga disfuncional em que, infelizmente, eu não tive poder pra brecar, porque o correto era a gente ter metido o impeachment institucional no Bolsonaro, lá durante o mandato dele, e as forças políticas, as oligarquias não quiseram, tá? Ninguém quis impeachment, a começar por essas mesmas oligarquias. Mas não quiseram. Seguraram o cara lá, ficaram fazendo esse jogo de força e rolou. Então o problema, assim, Monark, só pra ficar claro, eu não vou me sensibilizar com golpista, eu não vou me sensibilizar com um membro do MST, Mas eu assim como eu não vou me sensibilizar. Então pronto, assim, agora... Eu tô pedindo pra se tudo bem, sensibilizar com os nossos direitos. Então, eu quero direitos, eu quero um devido processo legal pra todo mundo, beleza? Mas não rolou e eu não tive poder pra resolver isso. Sim. Não rolou, porque teve uma briga sistêmica entre um projeto golpista de poder e um sistema lá em decadência que estão se enfrentando. É isso, essa a leitura nossa. Mas nós não temos meios de interferir. Você não acha justo defender o seu inimigo quando ele é... Ele não é apenas meu inimigo, ele é um inimigo sistêmico. Ele quer substituir essa oligarquia pra... Foi um pouco, Ele não foi abusado por um sistema ilegal. Eu acho que, por exemplo, o Brasil Paralelo numa briga foi abusado. Faccional que o Renan tá descrevendo. Foi justo censurar o Brasil Paralelo? Olha só, foi acertado? E eu sei que vocês defenderam o Brasil Paralelo nessa época, eu vi. Eu sei. Eu não tô nem falando que vocês têm essa posição. Outro dia a gente até defendeu o Nicolas, porque o eu nem... Nicolas, né? Sim, vocês já... Eu não tô criticando... eu tô falando que dá pra... Vocês já defenderam a liberdade de expressão muitas vezes. Só que no contexto, quando entrava bolsonaristas, vocês, infelizmente, na minha visão... Não, o Nicolas é bolsonarista. O Nicolas é bolsonarista, o Brasil Paralelo é bolsonarista. Tudo bem, só que em alguns casos, vocês apoiaram algo ilegal que estava acontecendo então, com as vamos pessoas. Lá, olha só, o Daniel Silveira, você acha justo o que aconteceu com ele? Eu acho que o Daniel Silveira participou ativamente de uma tentativa de golpe de então, Estado no Brasil. E aí foi agiu. Deveria. Não teve. Aí mas Monark, eu não estou no poder de implementar o devido processo legal no cara. Não sei. Agora sim, não está no meu poder, eu não sou um Você ministro pode supremo. apoiar ou não o que está acontecendo com ele. O que eu posso olhar e falar assim, mas eu também tenho que levantar que o Daniel Silveira participou de uma intentona golpista. E assim, eu acho muito pior. E olha as escolhas. Porque você não escolhe lado nenhum nessa história. Eu tô vendo aqui. E o que a gente fez foi denunciar todas as partes envolvidas. A gente já denunciou. O Kim já falou inúmeras vezes contra o inquérito do Alexandre de Moraes. Mas inúmeras vezes. Especialmente quando ele foi se agravando, quando foi pegando parlamentares. Se eu não me engano, o Kim foi contra o negócio do Daniel Silveira, o voto do Kim. Então, assim, a gente formalmente atuou. Parabéns. Só que, assim, Monark, a gente já fez essa denúncia, só que não estava no nosso poder, porque nós não ocupamos esses espaços de poder, a capacidade de instaurar um devido processo legal em que o Estado brasileiro pudesse se defender de uma intentona golpista do Bolsonaro. Porque o que aconteceu, que eu volto a falar, quem se movimentou para se proteger dessa intentona golpista foram esses elementos oligárquicos. Com esses meios que eles utilizaram, que são meios, como você bem disse, errados, etc. São duas intentonas golpistas então, aí, né? Mas vocês admitem não que o é STF igual, não é igual. Não, entendi. Não é o mesmo método. Tudo bem, eu discordo, mas tudo bem. Mas não é o mesmo método. Você está falando de uma a intenção ruptura... é a mesma, é a ruptura da Constituição não é a mesma, democracia. cara, porque se fosse a mesma, eles teriam estabelecido um ditador aí. Mas, bom, enfim, você vai dizer que é o Alexandre de Moraes. Que Alexandre de Moraes está mas, no Brasil. certamente, os bolsonaristas, quando queriam intervenção militar com o Bolsonaro no poder, eles não queriam o poder do Alexandre de Moraes, eles queriam um pouco mais de poder. Um cara que determina tudo, que comanda e que é efetivamente um ditador, coisa que o Alexandre de Moraes não é. Eu não tô aqui pra defender os bolsonaristas. O que eu quero dizer é o seguinte, o Geisel, o Castelo Branco, eles tiveram mais poderes. O Pinochet tinha mais poderes que o Alexandre de Moraes tem. Assim, consideravelmente. Se for pegar o cara lá de Belarus, ele tem mais poderes. O Putin tem mais poder. Então, sim. Então, venhamos e convenhamos que não é exatamente a mesma situação que a gente está tratando aqui. Não é uma ditadura consolidadaça pra caralho, onde ele é simplesmente um magnânimo. É uma ditadura, ao meu ver, é uma democracia disfuncional, passando por o seu grande momento de quase ruptura. É isso. Até porque a democracia no Brasil já durou demais isso aqui. 30 e tantos anos. É quase, acho que deve ser um recorde. Padrões é bastante. É muito tempo. Então, assim, ela passar por essa crise é até normal. E ela está sobrevivendo aos trancos e barrancos. A oligarquia tá, né? Sim, mas ela está, assim, este regime, essa Constituição, essa ordem, essa Carta Magna, essa norma fundamental, ela está funcionando com todos os problemas que já foram listados aqui. Tudo bem. Agora, a resposta que ia ser dada pelo bolsonarismo era a de um Bolsonaro concentrar poderes numa ditadura ligada a ele. Que ele ia tentar dar, fazendo o quê? Justificando. Primeiro ele tentou no período da pandemia e depois ele tentou agora
com essa história de, as urnas foram fraudadas, blá, 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 blá. E aí aquela minuta, saiu hoje matéria falando sobre isso. Que não é que era uma minuta, estava guardada no armário, minha minuta. Não tinha nada de coisa guardada no armário, tava no ministério, e assim, o Anderson Torres foi pego com isso mesmo. O Anderson Torres que sai disso vai para o Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Mas isso aqui é para se estender demais. Na prática, a história da minuta, até o que é revelado por aquele pateta do Marcos Duval, de tentarem grampear o Alexandre de Moraes, a desconfiança das eleições, todo esse processo que foi construído era para justificar uma ação do Bolsonaro junto a militares que ele estava tentando cooptar, junto com influenciadores, com massa de pessoas na frente dos quartéis, porque eles estavam tentando cooptar justamente a caserna, para tentar um golpe de Estado. As pessoas não iam para frente dos quartéis porque elas estavam querendo fazer um piquenique. Eles queriam uma ação pela liberdade de expressão. Então, assim, os militares queriam acabar com a oligarquia e colocar deles. Exatamente. Sim. Agora o ponto é o seguinte, a oligarquia do Daniel Silveira com o Carluxo, assim, eu não fico muito empolgado em imaginar como é que seria essa resposta anti-oligárquica tocada pela Carla Zambelli, pelo general Heleno. Não, tudo bem. Que era um cara da linha dura da ditadura. Então, assim, eu acho o seguinte, era muito perigoso o que esses caras estavam tentando fazer. Acho que por parte da direita, aí vamos falar do nosso campo, os únicos que fizeram o combate e denunciaram isso fomos nós, com raríssimas exceções, mas o único grupo político que deu o verdadeiro peso e que falou, isso está acontecendo e aconteceu, fomos nós. Pagamos o preço por causa disso. E a gente pega o preço a ponto de ter uma posição dura, da gente vir aqui no programa, e você vê, você vai falar, não, mas liberdade. Por quê? Porque não é uma posição fácil, é uma posição de um realismo tão grande, que pra gente, se fosse falar assim de forma fácil, porque esses caras são muito oportunistas, principalmente o bolsonarismo. É verdade, viva as liberdades, é tudo ladrão, sistema, isso aqui é mó baba. O Nine, o Lulará, tava fácil. E não é uma posição fácil. E o que eu quero mostrar pra pessoa, assim, você quer entender, quer ter um realismo político, tá aqui o game. O game, assim, você tem uma oligarquia ruim e ela se substituída por outra que estava se montando ao redor do bolsonarismo. Ela não ia ser substituída, ela ia ser substituída com uma ditadura efetiva. Sim, uma ditadura efetiva com um determinado ditadura. grupo ligado à família Bolsonaro, com o consenso que ali a gente pode falar, tem partidos políticos, mídia, imprensa, um determinado grupo ligado ali a o que a gente chama de oligarquia aqui no Brasil, mas a gente também pode listar ali quem seria esse grupo ao redor do Bolsonaro? Generais? A família dele? Alguns poucos políticos que ele não desconfia? Como é que funcionaria isso? O agro, né? Elementos do agro. Agora, como é que funcionaria? Aí a gente vai fazer um protesto, aí o Bolsonaro queria prender a gente contra revolucionários. Óbvio, que é Nem isso que com acontece. protesto. A primeira coisa que ele ia fazer é prender todos Prender nós. a gente, possivelmente você também seria preso. Mas Tipo, esse é real. o pior cenário possível, a gente não sabe realmente o que ia acontecer. Eu não quero descobrir também, pra ser sincero. Graças a Deus a gente não precisou descobrir, né? Mas infelizmente a gente, tá bom, evitou um buraco pra cair em outro. Então, eu tô preocupado da gente sair desse buraco. Na verdade, eu não tô, porque eu sei que a gente não vai sair, a gente tá fudido. mas é isso. Eu faço só uma defesa pra gente defender as nossas liberdades individuais e não aceitar que censura seja imposta no Brasil. Porque o que é a oligarquia internacional? É por isso que o Felipe Neto tá lá, entendeu? Na ONU, na Fora das... Por que de todos os milhares de influenciadores brasileiros, o Felipe Neto foi chamado? Por que ele? Porque ele é um porta-voz dessa turma. Porque ele tá jogando o jogo dos globalistas. E o jogo dos globalistas é calar o povo brasileiro. Então, toda vez que a gente apoia a censura, mesmo que for para um inimigo político nosso, a gente está cometendo um grave erro de apoiar a perda dos direitos dos brasileiros. Mas é só isso. Eu virei apoiador de censura. Cara, Você não tá apoiando, então tô falando pronto. que é você, pô. Tô falando que pro geral, assim, entendeu? Tá, perfeito. Inclusive, eu fui lá no Bolsonaro, quando eles tiveram aquela super live, eu fui na super live do Bolsonaro. E aí eu conversei com eles e falei assim, vocês estão entrando no STF, vai lá, tá lá na internet. Vocês estão entrando no STF para pedir a censura de pessoas, vocês estão cometendo um erro, porque vocês estão validando a arma política do seu inimigo, vocês estão validando censura. Inclusive o Nicolas Ferreira começou a discutir comigo e falou, não, mas você tem que entender que eles estão fazendo muito mais. Eu falei para ele, não importa se eles estão fazendo isso, você não sacrifica a liberdade de expressão em hipótese alguma. Perfeito, eu vi tua fala disso. Só te quero fazer um parênteses aqui. Eu não vou defender o Nicolas de forma alguma, tá? Mas eu vou fazer uma... Não é... Calma. Assim, essas ações pedindo para retirar conteúdo do ar durante eleições, elas acontecem em escala industrial. Todo mundo faz contra todo mundo, tá? Assim, o tempo todo. Todo mundo entra com ação um contra o outro. Porque tem...
o cara, no meio de uma eleição, você divulgar uma notícia atribuindo crime a um candidato, a um concorrente, o cara entra na justiça pedindo retirada e a coisa acontece em questão de horas. E, na verdade, o bolsonarismo fez o uso disso contra o PT, e o PT fez uso disso contra o Bolsonaro, e, na verdade, candidatos a, sei lá, deputado em Sergipe fizeram um contra o outro, a governador em outros lugares. O que quer dizer, essa prática, ela acabou indo para um campo valorativo, mas, assim, essa prática é praxe em todos os lugares. É uma prática que, quando o Nicolas diz o seguinte, mas estão fazendo, a gente também está usando as armas que tem à disposição, é que, do ponto de vista do direito eleitoral, ali, essa prática se tornou um padrão. E eu acho o seguinte, eu nem vou questionar, muita gente já fez uso dessa prática. Padrão de bosta, né? Mas é que assim, tem muita canalice em período eleitoral. Você destrói uma determinada candidatura soltando uma notícia amplamente falsa, atribuindo, por exemplo, um crime a um determinado candidato. E o PT fez isso a eleição toda. Fez muito. E você tirava candidato. Assim, a gente já tirou conteúdos do PT do ar durante a eleição também. Vou dar exemplo, a gente tirou conteúdo. A gente tirou, na verdade, o MTST da campanha do PT. Em redes sociais. Não, eu acho que não deveríamos fazer isso. Eu voto contra. Eu entendo, mas... Se eu tiver poder de votação também, aí... Eu entendo, mas assim, eu entendo também os perigos disso, porque você pode pegar um candidato e literalmente falar, fulano é criminoso, inventar crimes, e aquilo fica no ar no período eleitoral sendo você tem que tirar a notícia quando ela é uma notícia falsa e criminosa, né? Você Então, não pode simplesmente ter notícia falsa e criminosa circulando durante o período eleitoral. Eu acho que se você quiser tirar a notícia nos devidos processos legais, via Mas a lei de calúnia e difamação... Não, tudo bem. Se for através da lei de calúnia e difamação, ok, eu posso até discordar de injúria e tal, mas de calúnia e difamação, eu entendo, tem um lugar ali, tá bom? Mas o que aconteceu nas eleições não foi esse processo. Foram todo mundo se aproveitando desse inquérito ilegal e dessa aberração jurídica que foi formada, esse circo jurídico que foi formado. Você tá misturando um negócio, você tá colocando o TSE agora. Isso. Porque, assim, essas brigas, elas aconteciam majoritariamente no âmbito da TSE. É que as pessoas, que o Xandão estava no comando do TSE. Só que assim, você tinha ministro, tinha juízes estaduais, das justiças eleitorais que tomavam decisões e esses processos foram correndo em todos os lugares. Então só que usar um inquérito ilegal para censurar as pessoas, mesmo que elas estejam falando merda. É que nesse contexto não era o inquérito dele. Não à toa, quando tem a minuta do Anderson Torres contra o Xandão, ela é no âmbito do TSE. Porque eles querem falar do Xandão, a atuação dele não no inquérito especificamente, mas na questão do TSE. Porque eles vão usar esse argumento, mas olha só, houve uma série de irregularidades antes das eleições. É que quando falam de retirada de conteúdos do ar, eu só quero ser justo com todo mundo, porque até a gente faz uso disso. E a gente também já sofreu, acho que o Gil Diniz tirou conteúdo de campanha nossa do ar, todo mundo. Isso é, assim, é um tiroteio. Merda generalizada, né? Isso é uma resolução do TSE vai vir as eleições, como lidar com redes sociais. E tem uma série de cagadas que acontecem ali, o TSE pouco entende de redes sociais. Só que eles soltam a resolução e a resolução é como se fosse a regra do jogo. A regra tá dada, a regra vem ali de um tribunal, todas as partes, ok, beleza, rolou. E aí o jogo tá dado e todo mundo faz uso disso. Todos os agentes. Então, a gente viu o conteúdo de diversas pessoas de esquerda sendo retirada. Eu vou falar que nós tiramos muita coisa da galera do esquerda do ar. Coisa assim, por exemplo, o MTST botando lojinha deles para participar de campanha. Ora, a lei eleitoral proíbe quem tem CNPJ de fazer uso disso. Entendeu? A gente não pode. O MBL não pode pedir voto pra ninguém durante a eleição. Por que o MST pode? Por que o MTST não pode? Sim, o problema é que a gente tem um sistema eleitoral totalmente arcaico, né? Sim. É que na minha defesa pela liberdade de expressão, eu não acredito que posts na internet devem ser retirados, a não ser se o cara tá te atribuindo um crime e no processo legal. Não eleitoral, entendeu? Entendi. Você não considera que as especificidades da lei eleitoral deveriam existir? Que a lei eleitoral deve ser distinta. Eu acredito que a lei eleitoral é inconstitucional, inclusive. Mas uma vez que a lei está posta, as resoluções saem, daí todos os agentes vão lidar com ela. Né? Assim, eu acho que como agente político, você tem que escolher ou você é proeficiente ou você é idealista, né? No meu caso, eu sou uma pessoa idealista. Então, eu acredito que pelos princípios e é só pelos princípios que nós devemos tomar decisões políticas, entendeu? Se alguma decisão política fere um princípio seu, você não deve tomar. A decisão de retirar conteúdos do ar, seja eles qual for, pra mim é uma decisão que eu não faria. Eu não tiro. Entendi. Eu tenho 1 bilhão de esquerdista que faz vídeo reagindo aos meus vídeos, me xingando, me chamando de nazismo. Eu nunca pedi pra tirar nenhum vídeo deles. Então é uma questão de princípios minha.
Então, nesse sentido, eu sou contra essa dinâmica toda que aconteceu durante as eleições. Eu acho que é extremamente prejudicial essa judicialização da política. Inclusive, eu acho que foi essa judicialização da política que deu esses poderes de Deus para o Alexandre de Moraes no longo prazo, entendeu? É uma bela pergunta essa questão da judicialização da política, porque ele é um processo que não acontece só aqui, ele começa a acontecer no mundo inteiro. Ele acontece, por exemplo, pegando causas polêmicas como aborto, e em vez de se resolver no parlamento, isso vai parar nas Supremas Cortes. Isso é um processo que vai estar tendo. Mas aqui no Brasil, ela começa a acontecer no processo do mensalão. Né? Aí, aqui é a moda caralha, né? Escrachadaço. Que aqui virou uma coisa nossa. Né? O processo é muito nosso. Mas, falando especificamente sobre a atuação do TSE, eu vi alguns casos onde ele passa do ponto. Agora, nem defesa, é o contrário. Batendo nisso, as decisões injustas e filhas da puta por parte de tribunais eleitorais acontecem de monte o tempo todo. Ali na eleição do Arthur pra prefeito, quando o Arthur concorreu pra prefeito, pelo amor de Deus, cara, decisões bizarras contra a gente saíam. Isso tem que acabar. E saíam o tempo todo. Agora, sim, eu volto a colocar, eram as regras dadas no jogo, a lei eleitoral, ela poderia ser bem diferente, mas ela nunca houve uma regulação mais específica sobre isso, sobre redes sociais, eleições, etc. Você falou, pode ser um vale tudo, porque a liberdade tem que ser aberta, mas a gente está falando em processo democrático, a gente está falando de como lidar com novas tecnologias e como isso influencia o jogo. E eu não estou com papo de Gabriela Prioli aqui, entendeu? Tipo, então vamos restringir tudo. Não. A gente tem uma dinâmica nova. O problema é que quando começa a restringir, meu irmão, Mas você tem que selecionar quem que vai restringir. E essa pessoa se corrompe e começa a calar todo mundo. É isso que eu quero evitar. E é o que já está acontecendo, inclusive. Eu sei, mas você entende que, assim, que ao mesmo tempo você também tem abusos de outras naturezas acontecendo também com ou sem regulação. Eu sou contra todos os abusos. Eu entendo, mas assim, eles também acontecem. Sim. Infelizmente. Enfim, fazer o quê? Eu vou falar, tem tanto problema pra gente lidar, por exemplo, com essa dinâmica nova das redes sociais. Às vezes eu vou vir com um discurso que é autoritário, às vezes eu vou vir com um discurso que é libertário. Eu sou um cara pró-liberdade, mas eu também entendo, por exemplo, que as redes sociais, em grande medida, elas, ao congregar dentro de si o debate público num país, elas não podem escolher qual ideia vai andar mais do que outra, qual algoritmo anda mais do que o outro. Mas a liberdade empresarial. Mas algumas pessoas. Algumas pessoas, inclusive liberais, argumentam que a empresa pode fazer o que ele quer, porque trata-se de uma empresa privada, um contrato privado. Liberalismo burro isso aí, né? É o que parece. Porque, tipo, a empresa não pode fazer o que quiser. Nenhuma empresa pode fazer o que quiser de verdade. E outra, essas redes sociais todas, elas ocupam já uma posição análoga à esfera pública, né? Elas são a esfera pública de uma sociedade mediatizada que vive dentro da internet. É tão importante quanto água. Obviamente, né? Exatamente. Obviamente isso tem que ter regulação. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.